Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Thomas Augusto na voz, em mais uma aula aqui junto com você, em mais uma imersão, mais uma doutrina, mais um estudo, e como de costume, eu quero que você pegue as suas canetas, seu marca-texto, sua Bíblia, bloco de notas, caderno, tudo aquilo que for necessário para nós mergulharmos nessa imersão bíblica. Desse mês, nós falaremos sobre amartiologia, ou seja, doutrina do pecado, ok? Pegue tudo aquilo que for necessário para estudarmos e vamos mergulhar. Antes de mais nada, como de costume e hábito, nós temos o hábito de orar antes de começar a aula. Eu sei que nem todo mundo é crente para orar, mas vai dar certo, a gente vai orar para darmos início nessa aula, ok? Senhor Deus, nós estamos diante da sua presença. Pai, eu te apresento os meus irmãos IAD, que são online, que não haja nenhuma interferência, nenhuma objeção, tanto na rede, no áudio, enfim. Nós queremos apresentar esse momento a Ti, esse momento que nós estamos dedicando em estudo da Sua Palavra, nos mostra o Espírito por detrás da letra, nos mostra a forma como o Senhor se revela. Pai, traz luz para nossa mente, fogo para o nosso coração, nos ajuda nessa mais uma imersão, como o Senhor já tem nos ajudado. Nos ensina a compreender a Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Nessa aula, eu vou trabalhar junto com vocês em uma guisa introdutória. Ok? Essa aula será uma guisa introdutória sobre a doutrina amartiologia, doutrina do pecado. Pegue a sua Bíblia, é o mais importante, é a maior ferramenta para estudo que nós iremos ter. Como de início, eu quero trabalhar com você a definição dessa matéria, né, amartiologia, a definição da palavra amartiologia. Você sabe melhor que eu e você já está ciente, nós já temos o costume, nós já sabemos que no grego existe-se a junção de duas palavras para formar uma nova palavra, né? E não é diferente aqui. Aqui nós temos a junção de duas palavras para fazer a junção da palavra amartiologia. A primeira palavra que nós encontramos para fazer essa junção é a palavra amartia. Eu quero que você escreva aí. Amartia, com H. Amartia. Amartia é uma palavra grega e significa erro ou desvio, ok? Erro ou desvio. A segunda palavra que nós temos para a junção dessa nova palavra é a palavra logos. Escreva aí, uma palavra grega, logos, que significa palavra, estudo, tratado, enfim, ok? Palavra logos é uma palavra grega, significa palavra, estudo. Então, a junção dessas duas palavras forma-se a palavra amartiologia, ou seja, a doutrina do erro ou a doutrina do pecado. Eu quero trabalhar numa perspectiva diferente junto com você nessa definição e trazer um contexto que se existe nesta palavra amartia. Amartia. A palavra amartia significa erro ou desvio, mas o contexto da sua palavra está ligado a arqueiro, ok? O contexto da palavra amartia, que significa erro ou desvio, está linkada, entrelaçada, conectada dentro de um contexto de arqueiro. Sim, arqueiro é aqueles que pegam a flecha, colocam no arco e atiram as suas flechas, etc. Então a palavra amartia está ligado com o contexto de arqueiro. E qual é a ideia? A ideia é, o arqueiro, quando pega a sua flecha da aljava, seu ponto primordial e o que ele mais deseja é acertar o centro do alvo, ok?
que é uma parte vermelha, o centro. Todo arqueiro deseja acertar a sua flecha no centro do alvo, ok? Quando o arqueiro saca a sua flecha da aljava e lança a sua flecha, e aquilo que a gente já conhece, e por acaso ele erre o alvo, ou seja, não acerte o centro daquele alvo, logo ele errou. Então, no conceito daquilo que nós estamos estudando, da palavra amartia, é nesse ato que se existe a palavra. Ou seja, quando o arqueiro lança a flecha e não acerta o centro deste alvo, logo acontece ali uma amartia, ou seja, um erro, ok? Ele errou o alvo. Esse é o conceito desta matéria, errar o alvo, ok? Doutrina do pecado, errar o alvo. Porque o que é pecado? Quando eu erro o alvo. Biblicamente falando, e numa ilustração aqui junto com você, esse alvo e o centro desse alvo pode simbolizar para nós a lei de Deus, ok? E todos nós queremos cumprir a lei de Deus. O centro do alvo pode simbolizar para nós a lei de Deus, a vontade de Deus, todos os mandamentos que Deus quer que os seus filhos façam e obedeçam. Então, todos os dias, em todos os momentos, nós estamos nessa luta como arqueiros, tentando sempre acertar o alvo, sempre estar dentro da lei de Deus, sempre obedecer os seus mandamentos. E quando a gente erra esse alvo, logo nós estamos dentro do conceito da palavra amartia. Erramos, pecamos, ok? Então é esse o conceito. Quando alguém te perguntar qual é o conceito da matéria amartiologia, o conceito da matéria amartiologia é errar o alvo. Logo você vai lembrar do arqueiro, ok? Trabalhando nessa perspectiva, um teólogo que eu tenho muito apreço, mesmo, gosto muito, teólogo R.C. Sproul, ele diz uma frase para corroborar conosco, e a frase diz assim: nosso fracasso total em satisfazer o padrão de retidão de Deus é a própria definição do pecado. Olha a frase de R.C. Sproul. Nosso fracasso total em satisfazer o padrão da retidão de Deus é a própria definição do pecado. Ok? O que ele está querendo dizer com essa frase é: todas as vezes que você tenta satisfazer a retidão de Deus, acertar o centro desse alvo e erra, já está aí a própria definição dessa matéria: erro, pecado, amartia, desvio, ok? Eu quero trabalhar em um tópico junto com você aqui agora. Escreva aí na sua Bíblia: Lúcifer e a origem do pecado. Isso mesmo, Lúcifer e a origem do pecado, ok? Escreva aí na sua Bíblia, nós vamos trabalhar dentro desse conceito agora. Eu sei que talvez, dentro do seu conhecimento bíblico, talvez, possivelmente, a sua visão referente a esse personagem que a Bíblia revela esteja um pouco deturbada, né? Porque muitas pessoas já se assustam quando nós falamos sobre esse personagem. Observação, quando eu estou falando de Lúcifer, não estou falando do diabo. Eu estou falando do mesmo personagem, porém em um estado diferente, ok? Quando eu estou falando de Lúcifer, estou falando do anjo e do ser criado por Deus. No hebraico nós chamamos de Helel Ben Shahar, portador da luz. Aquele que carrega a luz. Enfim, então Lúcifer é o ser criado por Deus, que se tornou o diabo. Eu não estou falando do diabo agora, estou falando do Lúcifer, ok? A Bíblia apresenta dois estados deste mesmo ser, e eu quero trabalhar com você o primeiro estado, em que ele era perfeito, existia bondade em seu coração e foi criado inteiramente bom, ok? Nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Talvez você já tenha escutado muitas pessoas por aí dizer que Lúcifer era regente do céu. Já escutou isso ou não? Eu já escutei muito que Lúcifer regia um coral e que ele era regente do céu, mas isso
não tem sequer um versículo para basear essa ideia, ok? Eu sei que você montou um sermão lá, você escreveu lá o seu sermão, que você ia falar sobre que Lúcifer era regente, mas já acabei com o seu sermão agora. Lúcifer não era regente do céu, ok? Não existe um texto para basear essa ideia, biblicamente falando, ok? Você pode encontrar isso em extras bíblicos, talvez em outros livros, mas biblicamente falando, isso não existe, não tem base, ok? A saber que Lúcifer foi um anjo criado por Deus, inteiramente bom, perfeito, e este anjo foi achado iniquidade no seu coração, o qual iniciou uma rebelião no céu contra Deus, ok? Lúcifer começou essa rebelião no céu contra Deus. Porém, nós cremos que ele foi inteiramente criado, perfeito, bom, ok? Nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Eu quero que você abra comigo Ezequiel 28. Ezequiel 28. Abre a Bíblia, crente. Tira sua Bíblia do Salmo 91. Já estava empoeirada a Bíblia. Página amarela. Bora! Ezequiel 28, versículo 15. Ezequiel 28, versículo 15. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Olha o texto. Thomas, Lúcifer foi criado perfeito? Claro que sim. Lúcifer foi criado bom? Sim, totalmente. A Bíblia diz, lembrando, só quero refrisar aqui, esse texto que nós vamos ler, Ezequiel 28, a partir do versículo de número 11, provavelmente na epígrafe da sua Bíblia deva estar escrito lamentação sobre o rei de Tiro. É uma profecia contra o rei de Tiro. Thomas, se o texto está dizendo que é sobre o rei de Tiro, como que você está dizendo que esse texto está falando referente a Lúcifer? Existe algo, uma ferramenta, que nós chamamos de projeção profética, ok? Projeção profética. O que seria uma projeção profética? Nós estamos falando de seres celestiais, coisas eternas, coisas que, se fosse pelo nosso conhecimento, nós não alcançaríamos. Eu vou te dar um exemplo para nós entrarmos e lermos esse texto. Como, por exemplo, a Bíblia não diz que João disse que lá no céu existe ruas de ouro. Não, ele não disse isso. Nossa, Thomas, eu montei uma pregação dizendo que ia andar na rua de ouro. João não disse isso, ok? João disse que as ruas são como de ouro. O que João está fazendo é usando uma projeção profética, ou seja, quando ele teve as visões e esteve no céu em suas visões e foi arrebatado e aquele negócio que você conhece, João está vendo coisas celestiais, coisas que ninguém nunca viu. Ou seja, ele quer escrever, ele quer compartilhar isso, ok? Como João vai compartilhar algo e descrever algo para mim ler, Thomas, que é falível, que nunca teve essa visão, nunca viu algo parecido, só o João que teve essa visão esteve lá. Como que ele vai descrever para mim, talvez tentar imaginar? Ou seja, João usou coisas da terra que nós sabemos para descrever a visão dele e as coisas que ele viu, ok? É por isso que ele diz, é como ouro, ou seja, para você imaginar, porque é algo que você nunca viu. Ele está dizendo, sabe aquilo que tem na terra? Pega isso e imagina. Tenta imaginar a minha visão, aquilo que eu vi, mas não é. É só para você tentar imaginar, projeção profética. Porque o que o João está querendo declarar e dizer que as ruas são como de ouro, ou seja, tudo aquilo que vocês lutam e brigam embaixo não se compara por aquilo que tem aqui em cima. Aqui em cima, as ruas são melhores do que o ouro. Projeção profética. Sendo assim,
Como nós iremos falar sobre um ser celestial que esteve no céu, se nós nunca estivemos lá, ou pelo menos no sentido deste momento, sobre esses acontecimentos, nós não teríamos o conhecimento, ou seja, é uma projeção profética, está usando algo da terra para declarar algo eterno, celestial, ok? Thomas, como que você sabe disso? Vamos ler. Ezequiel 28, versículo 13. Ó, a profecia para o rei de Tiro, mas olha o que a Bíblia diz. Estavas no jardim, ó, melhor, estava no Éden, jardim de Deus. Calma aí. A profecia não é para o rei de Tiro? O rei de Tiro não estava no jardim no Éden. Então tá falando de quem? Do Lúcifer. Ninguém fala nada agora. Até agora, estavam pensando, que loucura que é essa que o Thomas está falando? O Thomas está falando muita loucura. Então não, crente, olha aí. A profecia contra o rei de Tiro. Mas o rei de Tiro não estava no Éden e não estava no jardim de Deus. Está falando de quem? É uma projeção profética. Ezequiel 28, versículo 15. Thomas, o Lúcifer foi criado perfeito? Claro que foi, olha o texto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Olha aí, crente. Circula esse texto. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde quando? Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ok? Até que se achou iniquidade em ti. Mas a priori, Lúcifer foi criado bom e perfeito. Ok? Porque Deus é perfeito e Deus não pode e não cria, não está sobre a natureza de Deus compactuar-se com a imperfeição, ok? Com o pecado, com aquilo que é contrário e oposto a ele. Então, Deus criou Lúcifer perfeito, ok? Embora Lúcifer tenha sido criado perfeito, Lúcifer criou, Lúcifer tinha a capacidade, escuta, a capacidade de pecar, ok? Foi criado perfeito, mas ele tinha a capacidade de pecar, assim como tinha a capacidade de não pecar e cumprir a vontade de Deus. Nós vamos ver e trabalhar isso um pouco mais, mas observe, Lúcifer foi criado bom, perfeito. Você leu comigo no texto, ok? Ele foi criado num estado perfeito, mas foi achado iniquidade no seu coração. Lúcifer pecou contra Deus. E quando Lúcifer pecou contra Deus, na sua soberba, no seu orgulho, na sua prepotência, isso precedeu a queda de Lúcifer, levou à queda. Ok? Pela soberba que se achou dentro do coração dele, o orgulho, levou à queda. Ok? Salomão escrevendo um de seus provérbios, Salomão tem uma revelação grandiosa. Salomão tem uma revelação que o Lúcifer não teve. Vou falar de novo. O Salomão teve uma revelação que o Lúcifer não teve. Se o Lúcifer tivesse essa revelação, ele não teria caído. Ok? Se Lúcifer tivesse essa revelação, ele não tinha caído. Então, Salomão teve uma revelação que o Lúcifer não teve. Abre aí, crente, abre a sua Bíblia, você não achar que eu estou falando asneira. Ó, abre aí, Provérbios capítulo 16, versículo 18. Abre aí para você ver. Porque até hoje você só leu, só manda aquelas correntes, né? Aquelas correntes com versículo bíblico fora de contexto. Salmo 23, eu sei. Mas ó, vê aí, crente. Provérbios 16, versículo 18. Se o Lúcifer tivesse tido essa revelação, ele não teria caído. Ok?
Olha o que está escrito aí, olha o que está escrito aí. A soberba precede a ruína. Em outras traduções, a soberba, o orgulho precede a queda. E a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Marca esse texto aí. Porque essa foi uma revelação que Salomão teve, mas Lúcifer não teve. Se Lúcifer tivesse tido essa revelação, ele não teria caído. Ok? Lúcifer foi condenado, caiu pela sua soberba. Foi achada iniquidade no seu coração, embora tenha sido criado bom e perfeito, era perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ok? Foi-se achada iniquidade, ele pecou, fez a rebelião contra Deus e caiu. Quando Lúcifer cai, ele é condenado. Ok? Ele caiu e foi condenado. O apóstolo Paulo, dando algumas instruções para o pastor Timóteo, Paulo traz um aconselhamento para nós, claro, a priori a Timóteo, mas serve de contexto para todos nós podemos contextualizar na nossa vida um conselho que deveria estar constantemente no nosso coração. Ok? O apóstolo Paulo não quer que aconteça com o Timóteo e tantos outros aquilo que aconteceu com Lúcifer. Thomas, o que você está dizendo, Thomas? Abre a Bíblia, crente. Você passou há 20 anos dentro da igreja e nunca abriu o Timóteo, você nem sabia? Abre aí a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Thomas, aonde que está o livro de Timóteo que eu nunca vi? Está perto dos livros que você sempre lê de Nárnia, da maçonaria. Abre aí, crente. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 6. Olha a instrução que o apóstolo Paulo nos dá. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo de número 6. Ah, tô errado aqui, crente. Achei agora. Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Olha o que ele diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, ok? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Em outra tradução, olha o que esse mesmo texto diz. Olha o que o texto diz. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho ou soberba e incorra na condenação do diabo. Tá ou não tá, carente? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tem como, não é eu não, eu só estou dando voz para o texto. Não dê cargo para novos convertidos. Por quê? Porque é possível que o seu coração fique cheio de orgulho e incorra na condenação, ou seja, ele seja participante da condenação do diabo. Ixi, ninguém fala nada agora. Olha o que ele está dizendo, para novos convertidos, não tem oportunidade.
Ixi. Para nós convertidos, não tem cargo, não levanta ele a pastor, bispo, diácono, presbítero, não dá oportunidade, não. Porque você pensa que dando a oportunidade você está ajudando a ele para trazer para mais próximo, ok? O que Paulo está dizendo é, você está fazendo o contrário disso. Você está montando um cenário todo para um novo convertido que não tem maturidade ainda, para que o seu coração enche de soberba e ele seja condenado com o diabo. Pelo quê? Pelo orgulho. Tá ou não tá, crente? Porque você passou a vida toda dando a oportunidade para novo convertido, achando que as suas atitudes eram para trazer mais perto, só que você não percebeu que você estava deixando eles mais longe e tirando-lhe talvez da vontade de Deus, preparando um cenário para que o coração deles se tornasse orgulhoso, soberbo. É o apóstolo Paulo está dizendo, não é o Thomas não. Thomas, fiquei com raiva. Então rasga 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Essa é a minha indicação, meu conselho. Ok? Aqui eu só dou voz para o texto. É o Paulo que está dizendo, não é eu. Não dê cargos ou não levante alguém recém-convertido. Por quê? Por causa do orgulho, da soberba, da altivez. Isso precede a queda. Ok? O Lúcifer não teve essa revelação, mas nós temos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Ok? Vigiar diante disso, porque talvez isso possa nos levar à queda. É muito perigoso. Ok? Partindo desta ideia, eu quero trabalhar um novo tópico junto com você. Ok? Nós acabamos de ver dentro dessa guisa introdutória toda que o pecado começou no céu. Ok? O pecado começou no céu, aonde Lúcifer se rebeliou contra Deus com a terça parte dos anjos, e isso lhe precedeu à queda, levou à queda. Ok? O pecado nos levará à queda. Ok? A tendência é para baixo, não para cima. Isso nós estamos falando no conceito de eternidade. Perfeito? Agora nós vamos trabalhar no conceito da humanidade. Então escreva aí um tópico para nós trabalharmos essa ideia. A origem do pecado na humanidade. A origem do pecado na humanidade. A origem do pecado na humanidade. Gente, estou com muita coisa para falar. Vocês não têm noção. É muito texto que nós vamos abrir e eu quero que você me acompanhe para nós montarmos toda essa guisa introdutória e formarmos uma ideia, ok? Então vamos lá. A origem do pecado na humanidade. Perfeito? A saber que o prólogo, o início, a introdução do livro do Gênesis revela para nós sobre um Deus criador. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bar Elohim. No princípio, criou Deus. Existe adjetivos que só demitem a Deus como sujeito. Como, por exemplo, vamos pensar, o adjetivo nadar só admite quem como sujeito? Os peixes. O adjetivo latir só admite quem como sujeito? O cachorro. O adjetivo miar só admite quem como sujeito? O gato. E o adjetivo que só admite a Deus como sujeito é a palavra criar. Criar só admite a Deus como sujeito. Ok? Só Deus tem poder de criação. O homem só dá forma, faz alguma coisa aí, uma remenda, uma sombra, uma coisa. Ok? A criação vem de Deus. Ok? Quero que você abra um texto aí junto comigo, Hebreus capítulo 8, só para nós montarmos esta ideia. Hebreus capítulo 8.
Hebreus capítulo 8, versículo de número 2. Então escuta, Deus tem poder de criação, só Deus cria, o homem só dá forma, o homem só faz uma cópia, só faz uma xerox, só faz um rascunho, só faz uma sombra, só Deus tem o poder de criação, ok? Hebreus capítulo 11 diz para nós que todas as coisas que nós vemos na terra é só uma sombra daquilo que já existe no céu, ou seja, todas as coisas que nós vemos na terra é só uma sombra, xerox, cópia, porque os verdadeiros, ou o original, ou aquilo que foi criado, está no céu. Só Deus tem poder de criação, ok? Partindo dessa ideia, o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés não é original. Eu sei que você passou a vida toda achando que o tabernáculo de Moisés era o primeiro. Não era o primeiro, até porque se você estudar a cultura e o contexto daquele tempo em que Moisés levantou um tabernáculo no Egito, já tinha tabernáculos do mesmo jeito, ok? A única diferença é que no tabernáculo feito pelos egípcios, eles faziam para guardar os seus sarcófagos, os seus mortos, os faraós, etc. Ou seja, ali eles celebravam a morte. No tabernáculo de Moisés, o significado era diferente. Ali, Deus habitava no meio do povo e era celebrado ali a vida. Mas o tabernáculo de Moisés era falível. Cópia, xerox, rascunho. Eu sei que você passou a vida toda achando que o tabernáculo... Tem gente que faz o tabernáculo de Moisés, monta, tenta fazer uma réplica. Era falso, gente. Réplica. Porque tudo o que é verdadeiro foi criado por Deus e está no céu. Ok? Moisés copiou um rascunho mal feito. Entendeu? Hebreus capítulo 8. Vê aí. Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor... Gente, não, vou ler de novo esse texto. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo. Ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro. Ou seja, está falando a respeito de Cristo, Hebreus capítulo 8, só para te colocar dentro do contexto. Que Cristo é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, se ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo, de Moisés era falso. Ninguém fala nada agora. Olha o texto. O qual o Senhor fundou e não o homem. Não, gente, circula esse texto aí. O Senhor fundou, não o homem. Ok? O verdadeiro não foi Moisés que fez. O Moisés fez uma xerox, uma cópia, uma réplica. Sabe? Aquelas réplicas que você compra lá no 25. Lacoste. Não, sabe? Gucci, Armani. Não, Deus não compactua com isso, não. Deus só usa a original. Ok? Deus tem a verdadeira. Então, só para embasar, porque tem gente que diz assim, ah, não, eu preciso de 2 textos, 3 textos para acreditar nessa ideia aí. Então, bora lá, capítulo 8 ainda, versículo 5. Os quais servem de exemplar e de sombra das coisas celestiais. Olha o que ele está dizendo, não é eu que estou dizendo. Os quais servem de exemplo, de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés, divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha o que foi dito para Moisés, perto de acabar o tabernáculo, de fazer, construir o tabernáculo. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou, ou que no monte te mostrei. O texto está dizendo, eu. Moisés só olhou e fez uma réplica, uma cópia, uma xerox, ok? Então, partindo dessa ideia, só Deus tem poder de criação. E no Gênesis capítulo 1, 2, e na introdução desse livro todo, nós vemos o poder criador do nosso Deus, tendo como posicionamento nosso
uma ideia de criacionismo, ok? Deus criando, Deus fazendo, Deus no seu ato de criação através da sua palavra, na junção do teu espírito e etc. A saber que dentro dessa criação Deus vai falando, falando, falando. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação, haja luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite. Haja, haja, e foi sendo feito tudo através da sua palavra, até que chega capítulo 1, versículo 26. Abra aí. Capítulo 1, versículo 26. Gênesis. Eu sei que é difícil de achar o Gênesis, mas vai dar certo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Olha o que está escrito. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, antes disso, Deus estava usando a sua palavra para criar, para fazer. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto revela para nós que agora Deus não irá usar a sua voz, a sua palavra, o seu poder criador através da voz de sua palavra, do Logos, não. Agora, o texto diz, façamos nós. Ou seja, com as nossas mãos. Ok? Toque, relacionamento, intimidade. Então a ordem de Deus, e o texto revela para mim e para você, que há uma junção entre a triunidade ali, façamos nós o homem, e você conhece, o que me chama a atenção é o domine. Circula esse texto, domine, para que ele domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil que se move na terra. Ou seja, eu vou dar para esse homem que eu estou criando domínio e autoridade. Escreva isso aí, por gentileza. Domínio e autoridade. Domínio e autoridade. Domínio e autoridade. Domínio, autoridade. Ok? Então o que Deus está dando é domínio. Quando eu não usufruo do domínio que Deus me deu, eu sou dominado. Vou repetir. Quando eu não uso a minha autoridade e o domínio que Deus me deu, eu começo a ser dominado ao invés de dominar. Ok? Certa feita, alguém me perguntou assim, ser crente é muito chato. Perguntei por quê. Por que é chato ser crente, né? Eu não acho. Eu acho que ser crente é doidura. Porque ser crente é coisa de doido. Mas ser chato, não. Ok? A pessoa falou, não, é muito chato, porque não pode ir em festa, não pode beber, não pode trair, não pode fazer não sei o que, não pode ir pra balada, não pode. Eu disse, quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Quem disse que eu não posso beber? Quem disse que eu não posso trair? Quem disse? Quem disse? Ok? Quem disse? Quem disse? A Bíblia, uai. Os pastores? Falei, não. Nós somos ministros de uma nova aliança. Ok? Quem disse que eu não posso beber? Quem disse que eu não posso trair? Quem disse que eu não posso fazer roubar? Quem disse que eu não posso matar? Quem disse isso? Não. Thomas, o que você está dizendo, Thomas? Depois dessa aula vai sair uns 5. Vai sair da aula já. Mas vai dar certo. Quem disse isso? Não. Não. Eu não faço isso porque me disseram. Eu não faço isso porque eu não quero.
Ok? Vamos trabalhar nessa perspectiva. Ok? Por que eu não roubo? Eu não roubo porque me falaram para não roubar ou eu não roubo porque eu não quero? Eu roubo porque eu não quero. Falei para ele, você acha que eu não bebo porque me falaram, me disseram? Não. Eu não bebo porque eu não quero. Eu não traio porque eu não quero, não bebo porque eu não quero, não roubo porque eu não quero, não mato porque não quero. Ok? Perfeito? Porque Deus me deu domínio sobre as coisas. Ok? Elas não me dominam. Então, quando eu paro e deixo de usufruir do domínio e autoridade que Deus me deu, eu começo a ser dominado por eles. Aí eu começo a trair, aí eu começo a roubar, aí eu começo a matar, aí eu começo a beber, eu começo a me prostituir. Não, esse tipo de pessoas são pessoas que não usam o domínio que Deus deu. Não, não é as coisas que dominam sobre você, é você que domina sobre as coisas. Eu não faço porque eu não quero. Ok? Ok? O que me impede de bater em alguém? Porque me disseram ou porque eu não quero? Porque eu não quero. Eu não quero. Ok? Eu tenho domínio sobre as coisas. Eu não faço porque eu não quero. Porque imagine se Deus. Porque a lei é para gente matura ainda na fé. Por que existe a lei? O que existe lá na lei? Não matarás. Porque Caim matou Abel. Ok? Se não tivesse matado, não tinha lei. Quando você vai, por exemplo, em algum lugar, um lugar muito, sei lá, você vai em um parque, em um lugar bem isolado, e você encontra lá uma placa. A placa está escrita assim: não pisar na grama. Aí você pergunta, meu Deus, quem viria aqui pisar na grama aqui? Mas pode ter certeza que se a placa está lá, é porque algum dia alguém foi lá e pisou na grama que não poderia pisar lá. Então aquelas placas são para gente matura. A lei é pra gente matura, ok? Eu não faço porque a lei me manda. Eu faço porque eu não quero fazer. Amém? Eu já fui alcançado pela graça antes da lei. Não, não é porque a lei veio. É porque a graça me alcançou. E eu sei que isso é errado. Eu não quero fazer. Ok? Então, partindo dessa ideia, quando eu paro de dominar as coisas me dominam. Adão, eu te chamei para dominar, ter autoridade sobre as coisas. Quando eu não domino a bebida começa a me dominar. Quando eu não domino o meu emocional começa a me dominar. Quando eu não domino a prostituição começa a me dominar. Ok? Eu não faço porque eu não quero. Deus me deu domínio. Então, no capítulo 1, versículo 16, revela para nós, 26 melhor, Deus revela para nós a condição que Ele sempre quis que nós estejamos: domínio e autoridade. Ok? Dominar sobre as coisas. Ok, perfeito. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 2, versículo 8. Abre a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Crente de Deus, olha isso. Olha isso. Abre aí. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Olha o que está escrito. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Vou ler de novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Circula a palavra aí, e plantou. Escreva aí, circule, e plantou. O que você tem que ter como ciência é que o Éden não é o jardim, ok? Não é jardim do Éden, ok? Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Tem diferença. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden.
Porque o jardim de Deus foi plantado no Éden, ok? O Éden era uma localidade na terra e Deus plantou o seu jardim ali, no Éden. Éden significa lugar de delícias, lugar de prazer, ok? Lugar dos meus prazeres. Então deixa eu te dizer, Deus não desce no Éden, Deus desce no jardim. Porque jardim aqui está relacionado e tem a ver com intimidade, relacionamento. Deus não desce no lugar dos meus prazeres, das minhas delícias, das minhas vontades. Deus desce no jardim para relacionamento, para intimidade, para toque. Ok? Então, o jardim foi plantado no Éden. A pergunta que não quer calar é: quem plantou o jardim? Quem plantou o jardim? Está no texto, quem plantou o jardim foi Deus. Depois de Deus ter plantado o jardim no Éden, Deus colocou no jardim o homem que ele tinha formado, ok? Quem plantou o jardim foi Deus. Eu quero que você escreva isso. Quem plantou o jardim foi Deus. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Quem plantou o jardim foi Deus. Deus plantou o jardim é de Deus, as árvores são de Deus. Mas sabe o que Deus decide fazer? Ele plantou, ele colocou lá, o jardim é dele, as árvores são dele. Mas olha o que ele faz com o jardim que ele plantou. Versículo 16. Depois de ter colocado o homem no seu jardim, olha o que ele diz. Versículo 16, capítulo 2. E tomou, melhor, versículo 15, para nós vermos o contexto. Olha, gente, que incrível. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: olha, a primeira ordem de Deus para o Adão. Olha a primeira ordem. De toda árvore comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerá. Ok? Então vejam que a primeira ordem de Deus não foi uma proibição, a primeira ordem de Deus foi: desfrute. De toda árvore comerás livremente. A pergunta que não quer calar é: quem plantou o jardim? O Adão ou Deus? Quem plantou o jardim foi Deus. O jardim é de Deus. Mas Deus olhou para o homem e disse assim: vou dar para você. Pode comer de toda árvore, comerás livremente. Ou seja, nós vemos aqui um ato de graça para com o primeiro homem, o Adão. Ok? A graça de Deus não se manifestou na queda do Adão, após a queda do Adão. A graça de Deus se manifestou antes. Porque o que é graça? De uma forma bem definitiva, definida, melhor dizendo, é receber aquilo que eu não mereço. Eu mereço o jardim? Não. O jardim de quem? O jardim é meu? Não. Foi eu que plantei o jardim? Não. Quem plantou? Foi Deus. O jardim de quem? De Deus. Eu mereço? Não. Mas Deus deu para mim. O que é isso? Graça. Ninguém fala nada agora. Passou a vida toda falando que a graça só apareceu depois da queda. Estou mostrando para você. Primeira ordem de Deus. A primeira ordem de Deus não é o versículo 17. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira ordem de Deus foi: desfrute de todas as árvores, comerás livremente. A pergunta que não quer calar é: quando eu peco? Quando eu burlo? Quando eu ultrapasso as proibições e os limites que Deus me deu de não comer da árvore do conhecimento? Não.
Escute-me, coloque amor nas minhas palavras. Eu sei que você aprendeu a vida toda de um jeito. Você tem milhares de anos na igreja, você ajudou, você estava lá na construção da Arca do Noé, você ajudou ele a construir, você é um assembleano Sauro, né, uma missionária dragão, tal. Eu sei de tudo isso, mas deixa eu falar para você. O Adão não pecou quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. O Adão pecou quando deixou de comer e desfrutar das outras árvores que Deus tinha dado para ele. Graça. As árvores não eram dele e Deus tinha dado para ele em um ato de graça. Sabe quando eu peco contra Deus? Quando eu passo os limites? Não, quando eu rejeito sua graça. Vou falar de novo. Eu não peco quando ultrapasso limites. Eu peco quando eu deixo de usufruir da graça. A graça de Deus nunca será menor que o meu pecado, jamais. Ok? Conta-se uma história do antigo faroeste em que um homem foi preso e muitas pessoas iam visitá-lo naquela prisão. E um dia, um pastor daquela cidade, um padre daquela cidade, conseguiu a carta de soltura dele. E ele colocou a carta de soltura daquele preso dentro da Bíblia e disse: eu vou lá encontrá-lo e vou anunciar para ele que ele vai ser livre e etc. Indo para lá, chegou na prisão e aquele negócio todo, chegou com a Bíblia na mão e a carta de soltura dentro. Quando o homem que estava preso viu o padre, disse: não, sai daqui que eu não quero ouvir essas coisas de Deus, não. Tô cansado, sai para lá. Não quero saber dessas coisas aqui, não. O padre foi embora. Se ao menos conseguir falar. E mal ele sabia que a carta de soltura dele estava dentro da Bíblia. A carta de perdão. Sabe por que aquele homem ficou lá? Não pelas as penitências e as coisas que ele burlou, os limites que ele ultrapassou. Sabe por que ele ficou lá? Porque ele rejeitou a carta de perdão. Ele rejeitou a graça. Thomas, quem vai estar no inferno? Todos aqueles que rejeitaram a graça. Ninguém fala mais nada agora. Vou repetir então para você. Quem estará no inferno? Todos aqueles que rejeitaram a graça. Ok? Todos tiveram oportunidade. Ok? Todos tiveram a chance. Todos poderiam ser alcançados pela graça. Perfeito? Quem vai estar no inferno? Todos aqueles que burlaram, fizeram algo que era contra os mandamentos de Deus? Não. Aqueles que rejeitaram a graça. Que não quiseram a carta de perdão, de soltura. Ok? A primeira ordem de Deus para Adão não foi não coma. A primeira ordem de Deus foi desfrute de todas as árvores, comerá livremente. Deixa eu falar para você, nessa frase, de todas as árvores comerá livremente, está incluído também a árvore da vida. O Adão poderia comer da árvore da vida. Por que ele não comeu? Porque quando eu prefiro o conhecimento do que a vida, eu tenho um preço a pagar pelo conhecimento. Qual é o preço que eu pago pelo conhecimento? Sair do jardim. Sair da intimidade. Ok? Nós estamos aqui para receber conhecimento. Ok? Eu não estou fazendo apologia a não estudo. Vocês me conhecem. Mas o que eu estou dizendo é que Deus não te chamou para esbanjar conhecimento. Deus te chamou para transmitir vida. Ok? Perfeito? Então Adão preferiu a árvore do conhecimento. Você sabe melhor do que eu que quando Adão, com a sua mulher, come da árvore do conhecimento, do bem e do mal, induzidos pela serpente, a antiga serpente que tinha caído no céu por causa do seu orgulho. Você conhece todo o enredo, que era anjo de luz e precedeu a queda, a ruína, por causa da sua altivez, se infiltra dentro do jardim e influencia o primeiro casal, a queda também.
Ok? Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente olha para todo esse enredo da vida do Adão e da Eva, a gente vê algo muito incrível. O quê? Quando nós pecamos e erramos, tudo que nós esperamos é uma segunda oportunidade, sim ou não? Claro que sim, todos nós queremos uma oportunidade, todos nós estamos atrás de uma oportunidade, ok? Todos nós queremos uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Mas o Adão não teve. Ixi, ninguém fala nada agora. Ninguém fala nada agora. Ok? Todos nós estamos atrás da segunda oportunidade, mas se nós pararmos para pensar, o Adão e a Eva não tiveram segunda chance. Eles pecaram e no mesmo momento Deus, após providenciar para eles vestes, depois de ter matado o animal, tira eles do jardim. Eles não tiveram segunda chance. Porque talvez a segunda chance não esteja dentro do jardim, mas fora dele. Ixi, ninguém fala nada agora. Tô te dando a mensagem de domingo. Talvez a segunda oportunidade que você espera não esteja dentro do jardim, mas fora dele. Vou melhorar. Talvez a segunda oportunidade que você está esperando, a segunda chance, não esteja na absolvição da consequência, mas na consequência. Tá aí ou não tá? Porque nós esperamos segunda oportunidade. Se a segunda oportunidade estiver na consequência daquilo que eu fiz, eu tenho que ter a percepção e entender as segundas oportunidades que Deus tem me dado. Ok? Porque o que está na nossa mente é que a segunda oportunidade está dentro do jardim. Tem que ser dentro do jardim. E quando a segunda oportunidade não está? Deus nos dá segundas oportunidades nas nossas consequências. Ok? Quando eu errar o alvo, o pecado está na porta, fora. Ok? E quando eu peco, o pecado que está fora, eu dou oportunidade para que ele entre e comece a habitar em mim. O pecado está do lado de fora, na porta, batendo, querendo entrar. Quando eu peco, erro o alvo, eu dou oportunidade desse pecado que está do lado de fora entrar para dentro e habitar em mim. Perfeito? Vejam aí comigo. Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Versículo 6. Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Olha o que está escrito. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizerdes bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ixi. O pecado está onde? Na porta. Marca esse texto. Pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele o dominarás. Ok? O pecado jaz à porta. Ou seja, o pecado fica do lado de fora. Quando eu peco ou erro o alvo, ele entra e começa a habitar em mim. Ok? Quando Adão pecou, o pecado que estava batendo na porta do lado de fora entrou e começou a habitar dentro de nós. Perfeito? Então o pecado habita dentro de nós. Ok? O pecado habita dentro de nós. Thomas, o que você está dizendo? Thomas, eu sempre ouvi que o pecado não habita dentro de mim, de que eu sou santo,
de que não, o pecado habita dentro de você. Romanos capítulo 7. Igual da Bíblia, irmão. Romanos capítulo 7, versículo 17. Olha o que está escrito na sua Bíblia, na sua, que você só deixa no Salmo 23. Olha aí o que está escrito. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita. Vê aí, crente, escreva aí agora. Habita em mim. Quem está dizendo isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. Ok? Eu só dou voz para o texto. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim. Por quê? Porque ele estava do lado de fora. Ok? Quando Adão deu oportunidade, ele entrou para dentro e começou a habitar em mim. Ok? Porém, o diabo, eu não quero ser advogado do diabo aqui, jamais, mas o diabo não gera pecado. Ok? O diabo não gera pecado. Ok? O diabo não faz ninguém pecar, o diabo só coloca isca. Ok? O diabo só coloca a isca. O diabo não gera pecado. Então não adianta você orar e dizer assim, Senhor, tira esse pecado, esse diabo do pecado, esse diabo da fofoca, esse diabo da mentira, esse diabo... Não, aí você já está começando a mentir já. Tem como. O diabo não gera pecado, ok? O diabo só coloca a isca para a imoralidade que já está dentro de mim ser atraído. Ninguém fala nada agora. Ninguém vai falar nada agora. Ok? O diabo só coloca a isca e o pecado e a imoralidade que já está dentro de mim, ok? Porque o pecado estava do lado de fora, batendo na porta, deu oportunidade. Agora ele habita em mim. Você leu comigo. O diabo não gera pecado, ok? Ele só coloca a isca. Colocando a isca, ele só atrai o pecado que já está dentro de mim. Então quem me faz pecar não é o diabo. O que me faz pecar é o pecado que já está dentro de mim. A imoralidade que já está dentro de mim. Ok? Quando eu transo, escuta, quando eu transo com a minha cobiça, nasce o pecado. O pecado é o fruto da minha cobiça. Ok? Quando eu transo com a minha cobiça, nasce o pecado. O pecado é o filho da minha cobiça. O que o Thomas está dizendo agora? Meu pai. Vamos trabalhar isso daí para você não achar que... Vamos trabalhar esse negócio aqui. Ok? Primeira palavra que eu quero que você escreva é a palavra cobiça. Escreva aí, cobiça, na sua Bíblia. Cobiça. A palavra cobiça é uma palavra hebraica. Tem uma palavra hebraica que nós dizemos e falamos que é beten. Beten. B-E-T-E-N. Beten. Ok? É a palavra cobiça. Essa palavra no hebraico nos traz a ideia de ventre, útero. Um ambiente gerador. Então, a palavra cobiça pode significar, dentro do conceito hebraico, ventre, útero, ok? Então, quando eu transo com a minha cobiça, que tem um ventre, presta atenção, nasce um filho, ok? Eu tenho um relacionamento com a cobiça. A cobiça tem um ventre, um útero. Transei com ela, tive coito com ela, relacionamento com ela. Nasce um filho desse relacionamento que eu tenho com a cobiça. Qual é o nome do filho? Pecado. O pecado é o filho da minha cobiça. Porque cobiça significa ventre, útero, ok? Então, quando eu transo com a minha cobiça, nasce o pecado. Veja aí, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1.
Porque você achou que eu tava falando coisa do livro de Nárnia, né? Mas você vai ver aí na Bíblia, crente. Você vai ver aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 14. Olha o que está escrito na sua Bíblia, crente. Ó, Tiago capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tá aí ou não tá? Você falou a vida toda que era tentado pelo diabo. O Tiago está dizendo assim, ó, pare de ser mentiroso. Você não é tentado pelo diabo, não. O diabo só coloca isca. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ó, aí você começa a ter um relacionamento com a cobiça, olha o que o Tiago diz. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, porque você teve um relacionamento com ela, transou com ela, teve coito com ela, relação sexual com ela, com a cobiça. Ó, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ixi. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E ninguém fala nada agora. Tinha um bando de gente falando que eu era herege, sei o quê. Mas tá aí na Bíblia, eu só dou voz ao texto. O Tiago tá dizendo, não é eu não. O Tiago tá dizendo, quando você tem relacionamento com a sua cobiça, você dá à luz um filho. Qual é o nome do filho? Pecado. Pecado. Ok? Quando eu tenho um relacionamento com a minha cobiça, o pecado é o filho da minha cobiça. Ok? Eu tive um filho agora, o nome dele é pecado. Ok? Eu preciso, agora que eu tive relacionamento com a cobiça e o pecado nasceu, eu preciso de um salário para sustentar o pecado. Ok? Eu preciso de um salário para sustentar o meu filho. Pecado que eu tive em relacionamento com a cobiça. Ok? Eu preciso de um salário para manter essa criança, esse pecado. E olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu preciso de um salário para sustentar essa criança. Olha o que Romanos capítulo 6, versículo 23 diz. Porque o salário do pecado é a morte. Ixi. Ninguém fala mais nada. Uns 10 vai sair da aula, vai pedir, vai dizer que não quer participar mais. Tá escrito aí. O salário do pecado é a morte. Ok? Porque o pecado já está dentro de mim. A imoralidade já está dentro de mim. Eu só sou atraído por mim mesmo. Então, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando o estelionatário hackeia a conta de alguém no Instagram, estava acontecendo muito isso ultimamente, aí o estelionatário postava lá nos stories. Geladeira, top, de 7 mil por 2 mil. Conhecido seu estava sendo hackeado. Aí postava lá iPhone de 8 mil reais por 1.500. Você mandava o Pix rapidinho. Eu preciso ter esse daqui. Guarda para mim. Até você se reparar e ver que era tudo uma farsa. Seu amigo tinha sido hackeado. Ok? Seu amigo tinha sido hackeado. Foi hackeado. E você lá, comprando um monte de coisa que era falsa, propaganda enganosa. Mas a pergunta que não quer calar é: a culpa é de quem? Do estelionatário que postou lá ou você que foi atraído pela sua própria cobiça? Ixi. Ninguém fala nada agora. Hã? Porque você já sabia que o iPhone era... O iPhone não é 1.500, irmão. Ok? O iPhone é 1.500. Aí você sabe que o iPhone é 7 mil, tá por 1.500 lá. A culpa é de quem? Do estelionatário ou de você que sabe que o iPhone não é 1.500? Hã?
Então não vem falar que foi o diabo, porque é mais fácil falar que é o diabo do que eu falar que é o meu caráter e querer mudar. Tá aí ou não tá? É mais fácil dizer, não, vamos para um culto de libertação, do que falar que eu preciso de arrependimento para mudar o meu eu, a minha personalidade. Ok? A culpa não é do estelionatário que postou. Ele só colocou a isca. Quem fez tudo foi você mesmo. Você se atraiu por si mesmo. Quem se enganou foi você mesmo. Você sabe que a geladeira não é 3 mil, é 7. Aquela geladeira é top. Mas você transou com a sua cobiça naquele momento. Ela te atraiu e disse assim, você precisa ter isso daí. Ó, de 7 mil por 3 mil. Pior que você não quis nem saber de onde vinha. Não, você não quis saber nada. Você quis só saber de uma coisa, eu quero ter. Hã? Quem foi atraído foi você mesmo pela sua cobiça. Ok? É como se fosse uma rola-cato, uma cola-rato. Você coloca o queijinho lá. É isso que o diabo faz. O diabo só coloca o queijinho. Mas quem é atraído pela sua própria cobiça é o rato. Tá aí ou não tá? Nós somos atraídos pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos. Perfeito? Ok? Porque a gente olha e diz assim, nossa, eu olho para fulano, eu acredito que fulano nunca faria isso. Vai nessa. Porque Davi já era adúltero, você sabia disso, né? Davi já era adúltero. Ixi, ninguém vai falar. Agora vai sair uns 20 da aula, vai sair uns 20. Ok? O Davi já era adúltero. Já estava dentro dele, só precisava de uma ocasião para manifestar isso, porque o pecado já está dentro de nós. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, se não me falha a memória, vai dizer tudo que tem dentro de nós. Mentira, máfia, inveja, prostituição, e assim vai. Paulo ainda fala assim, ó, não vai dar nem para enumerar de tanta miséria que tem dentro de mim e de você. Então não fica achando, essa pessoa nunca faria isso, vai nessa. Vai nessa. Só faltou a ocasião. Minha avó sempre dizia, e é uma frase verdadeira, a ocasião faz o ladrão. Ok? Porque você é cobiçado pela sua própria cobiça. Escute para a gente terminar a aula. Escute. A cobiça não é um ventre estéril. A cobiça é um ventre pronto para gerar pecado. Deixa eu falar algo para você. Todas as vezes que você quiser se distanciar de Deus, o diabo já tem um barco pronto para você ir muito longe. Tá aí ou não tá? Tá aí ou não tá? Ok? Todas as vezes que você quiser se distanciar de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Porque a cobiça não é um ventre estéril. Ela está pronta para gerar. Gerar o quê? Pecado. E quando você gerar esse pecado, você vai ter que trabalhar para ter um salário para sustentar essa criança. Sabe qual é o salário? O salário do pecado é a morte. Amém? Nós ficaremos por aqui nessa guisa introdutória sobre a aula e sobre a matéria de amartiologia, a doutrina do pecado. Tome cuidado, o diabo não gera pecado. Quem gera pecado somos nós mesmos, quando somos atraídos pela nossa cobiça. Te espero na próxima aula. Um abraço, Deus abençoe.